Olá, eu sou a Fernanda do blog Meu Cérebro Mudou e hoje estamos aqui para mais um vídeo. O tema de hoje vai ser sobre afasia. É de grande importância para você que teve uma lesão no cérebro, para você que conhece alguém que teve uma lesão no cérebro, ou para você que apenas quer conhecer sobre o tema, daquela pessoa que fica com dificuldade de falar, dificuldade de se expressar após uma lesão. Lesão esta que pode ser por um traumatismo craniano, pode ser por um AVC, um derrame, né, que todo mundo conhece, pode ser por aneurisma e vários outros motivos. E para isso eu trouxe a Mônica Kerr, que é uma excelente profissional, uma querida, uma excelente fonoaudióloga que trabalha há muito tempo com o tema. A Mônica é formada pela Unifesp, formada em fonoaudiologia pela Unifesp. Ela é mestre em linguística clínica, ela é especialista em neuropsicologia. A Mônica, durante 6 anos, ela foi coordenadora da Associação de Afásicos em Portugal. Ela morou 6 anos e trabalhou 6 anos com afasia lá em Portugal. E ela é fundadora da Rede Afasia Brasil. Além disso, ela é proprietária da clínica Clincog de reabilitação de lesões neurológicas. Mônica, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer enorme ter você aqui. É uma honra para mim. Obrigada. E vamos falar hoje sobre um tema tão importante que você conhece tanto, que é a afasia, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, o que é a afasia. A afasia é uma alteração da linguagem causada por uma lesão neurológica. Então a pessoa não nasce com afasia, a pessoa adquire a linguagem normalmente, como eu adquiri, como você adquiriu, tem uma lesão neurológica repentina, né, localizada na região da linguagem e fica com alterações de linguagem, ou seja, com dificuldades de se expressar através da linguagem e de compreender o que o outro diz, né, o que o outro comunica através da linguagem. Ela pode ser ou só de expressar, ou só de compreender, ou os dois. Exatamente. A pessoa geralmente tem alguma dificuldade de compreender. Muita dificuldade de compreender ou uma dificuldade sutil de compreensão. Tá. O paciente pode ter muita dificuldade de se expressar ou uma dificuldade sutil de se expressar. Então isso varia de afásico para afásico. Tá. Cada afásico é um e depende muito da... Fugiu a palavra, tá vendo? Vai? Afasia. Depende muito da... Isso é afasia, é. Isso pode ser só um lapso de linguagem. Todo mundo esquece as palavras. Mas o afásico tem isso o tempo todo. Falta a palavra. Falta a palavra. Pra gente, pra mim, que não tive uma lesão neurológica, pode ser só um lapso de linguagem, eu esqueci a palavra, mas o afásico tem dificuldade, muita dificuldade em acessar o léxico, em selecionar a palavra, de organizar essa palavra para formar uma frase. Depende, agora me veio a palavra, depende da área lesionada, da extensão dessa área também, né? Da gravidade da lesão. Isso tudo vai variar as sequelas que o afásico pode ter, né? Perfeito. Ou que o paciente pode ter, porque ele pode ter ou não afasia também. Exatamente. São todos que tem. Exatamente. Se for na área da linguagem, é provável que tenha uma afasia, né? Agora, o tipo de afasia, as manifestações afásicas, né? Que é como aquele afásico se expressa, quais são as dificuldades dele se expressar também, vai depender de muita coisa, né? Vai depender de como ele usa a sua linguagem. Eu uso a minha linguagem, eu vivo a minha linguagem de uma forma diferente da que você usa, da forma como você interage com a sua própria linguagem. Você tem determinados recursos de linguagem, eu tenho outros recursos de linguagem, né? Isso. Alguns são semelhantes, outros são diferentes. Isso. Além disso, tem isso que você falou, a área exata em que foi a lesão, a extensão dessa lesão, tudo isso vai influenciar, né? Eu falo que a afasia é como uma digital, não tem duas iguais, porque não tem uma pessoa igual a outra. Isso, tem uma pessoa igual a outra. Então, a sua afasia pode ser classificada, ter uma classificação idêntica à minha, mas você vai se comportar como afásico de jeito diferente. E o que é a linguagem?
para quem não entende o que é linguagem, Sim, né? De sim. uma maneira geral, o que é linguagem? Linguagem é a forma como nós nos expressamos, né? A forma que nós usamos para nos comunicar com o outro. Então, isso que a gente está fazendo aqui é linguagem. Né? Eu estou usando este tipo de linguagem, né? Verbal, através de palavras, né? Através dos sons, para me comunicar com você, para gerar um significado que você compreenda. E você está usando a compreensão da linguagem, você está compreendendo o que eu estou dizendo, né? Quando eu faço gestos, também é uma linguagem. Então, se eu fizer assim, é uma linguagem. Se eu fizer assim, eu estou usando linguagem. Tá. Se eu fizer assim, se eu fizer assim, se eu fizer assim, tudo isso é linguagem, tá. né? Se eu fizer assim, né? Agora tá na moda, fazer assim, isso também é linguagem. Se eu fizer assim, é linguagem. Então, o afásico pode ter dificuldade em todas essas facetas da linguagem. Umas pode ter mais dificuldade, outras pode ter menos dificuldade. E o afásico pode usar um recurso de linguagem que antes ele não usaria para se expressar. Entendi, né? Entendi. Então, ele pode usar todos os gestos, imagens, desenhos. Desenhar é linguagem. Então, ele pode usar esses recursos de linguagem para se expressar também. Entendi. Eu, por exemplo, eu fiquei com dificuldade de entender provérbios. Eu não conseguia entender. Sim, eu falava, perfeito. Não conseguia entender. Então, eu lembro que meu primeiro choque foi quando eu fui fazer a avaliação e o primeiro provérbio veio: o que é água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E eu, o que a pessoa está querendo dizer? Água mole e pedra não tem nada a ver. E aí eu falei, eu acho que eu sabia isso. E aí me veio, não tô entendendo nada. E aí, mas isso, claro, eu fiz terapia com fonoaudiólogo e melhorei. E essa melhora também pode ser um pouco espontânea. Existe uma melhora espontânea também depois de uma lesão? Sim. Pode acontecer? Tem aí um monte de coisa, né, que você falou. Uma coisa é essa dificuldade de linguagem, de compreender, ou de inferir o que o outro quer dizer, porque não é direto, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você precisa ter um conhecimento prévio sobre esse provérbio, né? E você precisa de uma capacidade, além disso, você precisa de uma capacidade de analisar aquilo que foi dito dentro do contexto em que foi dito, muito complexa. Né? Então, uma dificuldade dessa a gente considera uma dificuldade sutil de linguagem, né? De linguagem metafórica, de compreender o que foi dito através daquilo que eu não disse, né? Quer dizer, o que eu quis dizer com aquilo. Então, isso é uma dificuldade até sutil de linguagem, mas que você reabilita através da construção, da reconstrução do significado pelo afásico, porque isso é uma dificuldade de compreender o que a outra pessoa disse. Então, você precisa trabalhar a reconstrução do significado pelo afásico, ele ser capaz de reconstruir o significado do outro, né? E daí, com certeza é o fonoaudiólogo, quem trabalha com alterações de fala, linguagem, audição, mas nesse caso de linguagem é o fonoaudiólogo, né? Eu tenho uma paciente que foi passear com o cachorro, foi ela e o cachorro. E daí quando ela voltou com o cachorro, a amiga dela falou assim pra ela, fez cocô? E a paciente disse, eu não! Que coisa horrível! Né? E a amiga falou, o cachorro, e ela, claro, o cachorro. Então da próxima vez ela não vai cometer esse erro. Né? Da próxima vez ela já entendeu esse contexto, né? Então é um aprendizado constante do afásico. Entendi. E a reabilitação acontece da mesma forma. Né? O processo de reabilitação em terapia. Você vai estimular a linguagem, você vai estimular a comunicação. Como? Através da linguagem, através da comunicação. Então você vai conversar, você vai reconstruir as palavras, você vai buscar as palavras, você vai analisar as palavras, né? As frases, os textos, você pode usar música, pode usar desenhos, pode usar gestos, pode usar todos os meios que vai beneficiar aquele afásico para ele se tornar uma pessoa mais independente,
mais feliz, mais inserida, mais funcional. Isso. Mônica quer é fonoaudióloga. É só um pouquinho, é quer, né? É. Vai que eu tô falando errado. Eu quero que essa parte apareça no vídeo. Que todo mundo tem dúvida. A gente escreve assim, ó. É uma cada... E pode ter diversos graus, né? Não. Sim. Deixa eu só pegar Você mais fica justa. você, que você não tá aparecendo. Eu? Ela. Que bom. Ah, ela? Ela tem que aparecer. Meu Deus, ela que tem que aparecer. Não, vamos lá na pergunta. Que signo da que é você? Áries. Áries, eu sou leão. Você, aqui. A entrevista vai... Então vamos lá, qual que seria a próxima pergunta pra gente poder, pra gente poder seguir seu raciocínio? Você seguiu um bom raciocínio, viu? É que eu não lembro o que você me perguntou agora, mas tava bom. Portanto, vai nessa. Porque é isso,